Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Marcelo Paes Barreto. Estamos aqui sempre procurando estudar, porque fora do estudo você não vai saber o que é caridade, o que é amar ao próximo, o que é amar a Deus, o que é amar a si mesmo. Fora do estudo você não vai ter noção nenhuma do que vem a ser a fraternidade, a igualdade, a liberdade. Fora do estudo você não terá o discernimento inteligente, pedagógico, de saber qual a diferença entre o bem e o mal, de como descobrir de forma inteligente e pedagógica os caminhos do bem, da perfeição. Fora do estudo você não consegue saber o que é que Deus escreveu para os seus filhos, as suas criaturas. Qual a finalidade de seus filhos, aonde chegar e como alcançar o lugar de chegada. Daí a importância do estudo. Por isso Jesus anunciou em João a vinda do Consolador prometido. A vinda do Consolador prometido, do Espiritismo, da doutrina espírita, que tem como principal finalidade mostrar para nós, através do estudo, como funcionam as leis de Deus e como atingir o grau de perfeição, como cumprirmos as nossas tarefas como filhos de Deus. Quem não estuda fica sempre na ignorância. Por isso que o ditador, a principal característica das ditaduras, seja na família, seja na religião, seja no Estado, é não deixar as pessoas conhecerem. O ditador, ele começa a acabar com as universidades, com a imprensa. Ele começa a não respeitar as leis, a inventar outras leis para iludir os seus súditos. E ele sempre quer manter os seus súditos na ignorância. Veja isso em certas famílias, em certas religiões, em quase todas as religiões, e na política. Por isso que precisamos estudar para sabermos nos conduzir. Hoje nós vamos pegar aqui do Livro dos Espíritos, as leis morais, o capítulo 11, para reflexão, não é palestra. É uma aula embasada em livro seguro. Da lei de justiça, de amor e de caridade. O sentimento da justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber.
Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferente, considerando uns justos o que a outros parece injusto? É porque a esses sentimentos se misturam as paixões, que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Isso chama-se ignorância. Quando você não sabe a lei verdadeira, você fica ouvindo certas criaturas, certas religiões, certos políticos, certos pais, certas mães, ouvindo qualquer espírito que apareça, ouvindo qualquer palestrante que surge. Às vezes você nem sabe o que esse palestrante fez e passa ainda a usá-lo. Às vezes é um grande farsante. Então nós precisamos, a única forma, o único remédio é o estudo de livros seguros. Por isso que Jesus mostrou a importância do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos mostrará o caminho do bem. Então a verdade precisa ser consolidada aqui dentro. E Deus nos criou simples e ignorantes, sem saber, mas com todas as faculdades para conhecermos. E aí é por isso que ainda temos infância aqui. Nós precisamos ir para o colégio, fazer o primário, o secundário, o ginásio, o científico, a faculdade. No nosso caso, não para obter títulos, mas para você conhecer a verdade. E a partir daí usar as faculdades inteligentes do discernimento, do livre-arbítrio, da responsabilidade e saber traçar o seu caminho. Então a ignorância é um dos... aí vem junto o egoísmo, a vaidade, o negativismo, a verdade, o negativismo, a ciência, a usar armas. Vejam que ignorância. Você só vai usar armas para praticar violência. Quando nós estivermos cumprindo as leis de Deus, nós vamos trabalhar para que todos possam estudar, para que todos possam ter acesso à saúde, à moradia, à educação, para que todos saibamos conviver como irmãos, fazendo nascer a verdadeira humanidade, onde todos estaremos progredindo, sem deixar ninguém para trás, sem maltratar os outros. Estaremos progredindo como irmãos. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Por isso que você precisa estudar. Quem é que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. A lei natural você vai achar nos evangelhos de Jesus, nas cartas de Paulo, nos mandamentos de Moisés e nos ensinamentos dos espíritos superiores, reunidos nesse livro principalmente. O Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser lido de 1 a 4 horas todo dia, para buscarmos aqui o verdadeiro entendimento do que é ser um cristão, um filho de Deus, do que é ser um bem-aventurado, ser humilde, puro de coração, brando, pacífico,
respeitador de tudo e de todos. Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulados leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis, que vão mudar de acordo com o progresso moral daquela sociedade, com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas ainda, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Então, naquela época, eram necessárias leis mais rigorosas, porque quem não aprende pelo amor vai aprender pelo rigor da lei. Assim também é o aluno que fica reprovado. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Nós estamos aqui evoluindo há cerca de 9, 10 mil anos, quando surgiu, com a permissão de Deus, o Homo sapiens. Ali nós nos afastamos dos animais, e aí surge o Homo sapiens. Ele passa a ter faculdades inteligentes diferentes dos animais para progredir no reino de nosso Pai. E aí nós vamos passando pelas eras da humanidade. Por isso que desde que nós surgimos, nós estamos em estado de transição, sempre procurando aprender e buscar os caminhos que nos levam à perfeição. É para isso que fomos criados. Então nós estamos sempre em transição. E às vezes vem as pragas, vem as doenças graves, vem os terremotos, vem os furacões, às vezes para balançar um pouco a sociedade, para que ela veja que está saindo dos caminhos e volte aos caminhos normais. Então nós estamos progredindo. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 5 etapas do planeta. O nosso planeta é um planeta escola. Então nós estamos ainda numa fase de muito atraso, onde a violência e a ignorância e a intolerância ainda predominam. Mas com o passar de 500 anos, 1000 anos, reencarnando cada vez para aprender mais e nos corrigir mais, e nos endireitar mais, e nos tornarmos melhores, à luz dos ensinamentos de Deus, nós estaremos fazendo com que a Terra também mude de patamar para o estado de regeneração, e assim sucessivamente até a perfeição. Também precisamos prestar atenção nisso. Então, por isso que nós aqui estamos mostrando que não adianta ficar assistindo palestras e não aprender nada. Não adianta só ficar ali achando que aquilo resolve. Nós precisamos mudar os nossos modos de pensar e de agir, de nos comportar. Hoje nós sabemos que até a saúde depende do que nós temos em nosso espírito, em nosso pensamento. Se nós começarmos a estudar, nós vamos começar a conhecer a verdade e saber a quem seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Ele foi indicado por Deus para vir mostrar esse caminho. E assim nós
termos todas as condições pedagógicas de alcançar a perfeição. Vejam, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais, certo? E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Vejam, hoje nós é o que menos fazemos. Nós matamos no trânsito porque desrespeitamos as leis de trânsito. Nós ainda somos o país, o Brasil, ainda somos o primeiro país em violência, ou o segundo em violência no mundo, que mais matamos por tiro e facadas. Então nós ainda estamos atrasadíssimos, porque não temos aqui a fraternidade, a igualdade, não sabemos amar a todos. Não sabemos mudar a política para que a arte da política seja aquela de fazer o bem para todos. A escola boa para todos, a moradia razoável para todos, a saúde, o transporte, a distribuição dos remédios, das riquezas. Acabar com a fome. Só quando nós começarmos essa mudança dentro de nós. Senão nós vamos ficar mais 2.000 anos, mais 3.000 anos atrasados. Porque a responsabilidade é nossa de insistirmos na ignorância. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Certo. E a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. É isso que tem que ser estudado na religião. Como respeitar o direito dos nossos semelhantes, começando em casa, no trabalho nosso, na sociedade, começando na política, na conversa com todos que nós temos acesso. Às vezes nós estamos seguindo ditadores, pessoas que falam em Deus, mas não conhecem nada das leis de Deus. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. Em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represálias, é verdade. Cada um usa de represálias. Veja agora esse acesso à informação, como é que tem criaturas aparecendo, né? Querendo ser o melhor do mundo. Tem criaturas que querem ser o melhor do mundo, o melhor tradutor de Deus, o melhor explicador de Deus. O melhor explicador e o melhor tradutor são os livros seguros e a força de vontade para estudar. E a força de vontade para você fazer primeiro as mudanças em você. De repente você faz palestra, mas trata mal seu filho, sua filha. De repente você quer ser um tradutor de Deus e não paga direito os impostos. Às vezes você é um funcionário público de péssima qualidade. Então nós precisamos pensar um pouco em o vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Por isso que Deus nos fez, cada um com uma individualidade. Cada um tem que saber buscar os seus conhecimentos, mas sempre para viver em sociedade. Daí
a primeira sociedade será a família, a célula máter, que deve ser muito bem trabalhada, cuidada, respeitada. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é que ele fará conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Raciocinar, estudar. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos aos seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza, e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante acentuar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria, ao amor. Vocês estão vendo que em todos os momentos o estudo é fundamental. É ele que vai orientar você. É ele que vai orientar. Hoje nós poderíamos acabar com os sermões, com as palestras e fazermos salas de aula nas religiões. Mas para fazer sala de aula, você tem que ter professores. A reunião doutrinária deveria ser, assim como a missa, deveria ser uma reunião de estudos. E às vezes a gente ouve cada sermão horrível, cada palestrante usando quer esnobar, né? Usar o aparelho, o data show, tudo copiado, não estudou nada. Tem gente comparando, por exemplo, o jogador de futebol é uma profissão respeitável, mas o fenômeno lá não tem nada a ver com o fenômeno aqui do saber. Aqui, para você saber, você tem que estudar mesmo. Como lá também, para ser um bom jogador, tem que trabalhar muito. Mas nós precisamos buscar a sabedoria e o amor, as duas asas que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, nos fala. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E aí, nesse mesmo capítulo, caridade e amor do próximo. Tudo está no livro seguro. É só querer estudar de 1 a 4 horas, a 5 horas por dia, na sequência. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as perfeições as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor, Allan Kardec aqui ajudando a compreendermos a pergunta. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos
nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos, como eu vos amei, disse ele. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, à cesta básica, à roupa velha. Não! Essa seja mais, para muitos, seja mais fácil. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. É verdade. É assim que hoje a maioria das religiões estão pensando. É assim a maioria da sociedade. Se nós dermos a eles um dinheiro, tá ótimo, eles que se virem para lá. Nós damos, às vezes, lá, sem nenhum esforço, uma cesta básica. E, às vezes, nem procuramos saber se ele tem uma cama para dormir. Se os filhos dele têm acesso ao colégio, se tem condições de comprar caderno, lápis e livros. Vejam vocês como é que nós somos tão egoístas ainda, tão egoístas, tão orgulhosos. E estamos crentes que temos religião. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Meus amigos e minhas amigas, o que nós estamos querendo fazer aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, e o que nós estamos fazendo desde 1968, e que estamos enxergando que a maioria das federativas não fazem, das associações, estão empolgadas em aparecer, em fazer festas, em falar de assuntos que não têm nada a ver com o nosso Evangelho. Nós estamos nos intrometendo nos assuntos da medicina, da psicologia, quando deveríamos estudar o Evangelho, as leis de Deus. Então é essa a ideia do nosso núcleo. É fomentar a vontade de estudar e de se emancipar através do estudo, fazendo brilhar a luz da verdade dentro de cada um de nós. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Fraternal abraço a todos vocês.